Querido amigo e irmão da comunidade cristã, Projeto Semeare deste canal, eu sou o pastor Reginaldo e eu gostaria, em primeiro lugar aqui, de pedir perdão a vocês, porque no sábado à noite, no domingo à noite e hoje pela manhã eu não consegui fazer aqui as mensagens porque eu estava sem voz. Então eu quero te pedir perdão, porque eu não coloquei sequer uma música no local, justamente porque eu prefiro aqui trazer as mensagens montadas que Deus traz até o meu espírito para estar passando ao espírito de vocês. E eu tenho certeza que cada mensagem dessa, o Senhor, quando Ele manda uma mensagem para nós, por mais que ela não seja para todas as pessoas que ouvem, o Senhor tem o seu alvo. Naquele dia em específico, tenho certeza que o Senhor está querendo falar com alguém. E hoje eu quero falar sobre ouvir a voz de Deus. Existem situações na nossa vida que muitas vezes, nós ficamos um pouco angustiados porque nós oramos e o Senhor às vezes está em silêncio. Nós pedimos a Deus para que fale conosco e o Senhor continua em silêncio. E eu quero hoje falar com você porque o Senhor, Ele tem me ensinado que Ele falar comigo nem sempre é da forma que eu estou esperando. O Senhor, Ele fala conosco através de diversos meios. E veja, em João, no capítulo 10 e o versículo 27, o Senhor nos diz da seguinte forma: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. É muito interessante esta passagem porque ela nos ensina verdades preciosas sobre como nos relacionarmos com Deus. Ouvir é fundamental. Veja que até em uma conversa, quando você vai falar com alguém, se você tem o hábito, e eu já tive muito esse hábito, e preciso ainda me policiar, justamente porque eu gosto de falar. Para nós que gostamos de falar, é muito difícil ouvir, mas nós temos que aprender a ouvir. E principalmente Deus. Se nós temos que aprender a ouvir uma pessoa semelhante a nós em um diálogo, porque o diálogo ele é feito por duas ou mais pessoas. Agora imagine se você estar sentado com diversas pessoas ou com uma outra pessoa e apenas você falar. Fica muito difícil, porque você não tem a recíproca daquilo que a pessoa pensa, daquilo que a pessoa pode manifestar-se, para que você continue o seu diálogo e pôr o teu ponto de vista. Agora, quando o Senhor fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, tem várias fundamentações neste texto que nós podemos falar um pouco. Como ouvir de forma correta e certa é fundamental. Jesus afirma que as suas ovelhas ouvem a sua voz, e isso implica em estarmos atentos e dispostos a escutar o que Ele tem a nos dizer no dia a dia. Essa escuta pode acontecer de diversas formas, através de uma leitura e meditação na Bíblia, em momentos de oração que nós estamos fazendo, por meio de outras pessoas que compartilham a palavra com sabedoria, pessoas que têm uma sabedoria bíblica, ou até mesmo com sussurro suave nos nossos corações. Deus fala no nosso pensamento, Deus usa a natureza para falar. Diversas formas o Senhor usa para falar conosco. O Senhor emite avisos que servem de voz para que nós possamos estar atentos, para não errarmos, para não cairmos em uma armadilha que Satanás usa alguém para nos fazer. O Senhor usa, às vezes, coisas singelas para nos fazer ver que Ele está se comunicando conosco. É muito interessante. Um determinado dia, eu assistindo um pastor, ele estava contando uma coisa e ele se diz assim como um louco naquele dia. E eu faço isso agora todos os dias porque eu também me tornei louco desta forma. E eu te convido a também ser um louco,
para falar com Deus desta forma. Esse pastor, ele disse que se trancou em um quarto porque ele precisava de uma direção de Deus. E ele colocou uma cadeira em frente à cadeira que ele estava sentado. Em oração ele disse: olha, Senhor, eu não saio deste quarto enquanto o Senhor não sentar aqui e falar comigo. E ele, por longas horas, esteve ali naquele ambiente. E quando ele estava desistindo e saindo, ele ouviu uma voz audível que falou para ele: olha, agora quem quer falar com você sou eu. E ele então recebeu aquele direcionamento do Senhor. Eu quis trazer esta palavra hoje e colocar esse exemplo deste pastor hoje aqui, nesta mensagem, porque há poucos dias eu conversei com uma pessoa que vinha recebendo já situações em que Deus estava lhe avisando, estava lhe trazendo qualquer tipo de coisa para que enxergasse uma atitude que precisava tomar. E esta pessoa, já quase no último momento em que iria tomar esta atitude, o Senhor vem com uma situação através de uma pessoa e confirma para ela que ela estava no caminho certo de tomar esta atitude. O nosso relacionamento pessoal com Deus, ele precisa ser desta forma que este pastor fez e que eu estou fazendo. Eu tenho 2 poltronas aqui neste quartinho, neste ambiente em que eu gravo, em que eu faço os meus programas, e eu sento nesta poltrona e eu derramo lágrimas e eu peço: Senhor, sente aqui na outra e seja a minha companhia, seja o meu orientador, seja o meu amigo. Existem momentos na nossa vida que nós não temos amigos e o Senhor é o nosso amigo. Nós não temos parente com quem contar, uma voz que possa dizer: olha, faça isso, porque um direcionamento, quando nós recebemos, ele precisa ser isento daquilo que a pessoa quer para ela. Eu trago aqui um dizer para você: pai e mãe quase sempre está certo. E eu digo quase sempre por quê? Porque também existem alguns conselhos de pai e mãe que é porque não quer que o filho saia de perto, de tanto amor. Então agora, quase sempre o pai e mãe, quando ele dá um conselho para um filho, porque um pai não quer ver um filho se quebrar, não quer ver um filho entrar em dificuldade, seja ela de qual natureza for, financeira ou qualquer uma outra. E o pai e a mãe, eles aconselham, e olha, 99% das vezes é boca de Deus. O relacionamento pessoal que nós temos que ter com Deus, quando ele diz ali nesse versículo que eu li para nós aqui, quando ele coloca: eu as conheço as minhas ovelhas. Deus não se relaciona conosco de forma distante e impessoal, não. Eu não acredito em um Deus distante, eu acredito em um Deus que, mesmo calado, ele sempre está conosco. Ele nos conhece profundamente, individualmente, o que é mais importante, e deseja ter um relacionamento íntimo com cada um de nós. Por isso que nós temos que aprender a ouvir Deus. Seguir é a resposta. Quando ele fala: elas ouvem a minha voz e me seguem. E elas me seguem. Ouvir a voz de Deus nos leva a uma ação, sempre a uma ação. Seguir os seus caminhos, seguir os seus preceitos, parar de errar, parar de fazer as coisas que me trazem prejuízo, estar sentado em locais onde as pessoas me fazem pecar, me misturar com pessoas que me fazem pecar. Deus usa as pessoas para nos orientar, e isso significa viver de acordo com os seus ensinamentos sempre, buscando fazer a sua vontade em todas as áreas da nossa vida. Isso precisa ser um relacionamento, sabe, em que eu retribuo aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Deus está me livrando da minha família, e eu estou me colocando o tempo todo em pecado. Eu estou me colocando o tempo todo em erro, em situações que me trazem prejuízo
prejuízo para a saúde, prejuízo para o bolso, prejuízo para tudo. Me assentando em roda de pessoas que me levam ao pecado o tempo todo, traições, pecado, bebedeiras, adultério, vícios de forma geral, sabe? E eu quero agora que nós possamos refletir nesta tarde e noite, neste programa que leva o nome Antes que Adormeças. Então, enquanto você está acordado, reflita, por favor, em meio ao barulho do dia a dia que faz na sua alma. Talvez seja por isso que você não tem conseguido ouvir a Deus. Então, cale os barulhos da sua alma, das coisas que você tem feito, como tem buscado silenciar. Como você pode fazer isso? Como você tem feito isso? Silenciar para ouvir Deus na sua vida. Você sente que conhece a voz de Deus na sua vida? Quais são as maneiras que o Senhor tem falado com você? Sonhos, porque Deus não fala conosco só através de profecias de alguém que tem o dom, não. Deus fala conosco através da natureza. Eu já citei aqui hoje. Deus fala conosco de diversas maneiras. O nosso pensamento, ele pode ser direcionado por Deus como uma forma de voz mental em nós. Que você possa então refletir como você tem se relacionado com Deus, como você tem ouvido a sua voz e como você tem feito para retribuir este relacionamento. Eu oro por você. Senhor Jesus, que nesta tarde e noite, esta pessoa que participou aqui comigo, que ouviu ao vivo, ou que irá ouvir posteriormente, Senhor, gravado no canal, que esta pessoa possa aprender, Senhor, a calar a voz do coração, a voz do mundo, a voz da alma, e possa, Senhor, se concentrar em ouvir a Tua voz de alguma forma, através do pensamento. Talvez esta pessoa, o Senhor tem falado com ela através de sonhos diversos e ela não tem dado ouvido, Senhor. Talvez, Pai, esta mulher, o Senhor tem usado o próprio marido, os próprios filhos, ou ao contrário, o Senhor tem usado esta mulher para falar com o homem, os filhos, e nem ele nem ela, Senhor, tem calado esta voz que grita o tempo todo do mundo dentro dela para ouvir a Tua voz. Que nesta noite o Senhor possa, meu Pai, alcançar a minha vida e a vida de cada um, para que esta pessoa tenha a sensibilidade de calar, Senhor, a voz do mundo, a voz mundana, e ouvir a Tua voz dentro da alma, dentro do espírito, e possa ter um relacionamento de Senhor e servo, te obedecendo, seguindo os Teus caminhos, porque Tua palavra diz que aquele que te ouve, aquele que te obedece, comerá o melhor desta terra, e no porvir estará contigo na glória. Que esta pessoa possa ter esta sensibilidade, te obedecer, se relacionar contigo e ter uma esperança de vida eterna plantada e implantada na sua vida, para que o dia que ela partir desta terra, ela tenha um descanso eterno, porque esta é a maior riqueza das Tuas promessas, que é a vida eterna. Oro e abençoo cada pessoa nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E você diz, graças a Deus. Queridos e amados, mais uma vez eu quero te pedir desculpas, perdão, por sábado, domingo e hoje pela manhã não ter conseguido fazer aqui. Eu faço com tanto amor este programa, o da manhã, começando o seu dia com Deus, mas que o Senhor possa abençoar a sua vida. O Senhor conhece as nossas vidas e sabe que não fazemos alguma coisa justamente quando não estamos aguentando mesmo, porque o Senhor tem me dado uma força incrível e eu sou muito grato a Ele, que muitas vezes eu estou gemendo de dor,
e eu estou trazendo uma palavra que Deus coloca no meu coração. Que Deus possa abençoar a sua vida. Amanhã pela manhã, às 7 horas da manhã, eu estarei aqui com toda certeza, no Começando o Seu Dia com Deus, trazendo outra palavra do coração de Deus para os nossos corações. Tenha uma noite abençoada, um sonho reparador, em nome de Jesus. Até lá.